qual o significado da vida, do universo e tudo mais? A resposta nerd geralmente é 42. Você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, você sempre faz essa piada. Mas a escritura tem uma resposta diferente para essa pergunta. Não é 42, mas é a glória do Deus vivo. O significado, a resposta, a razão da vida, do universo e de todo o resto é sempre a glória de Deus. E essa paixão pela glória de Deus é o último ponto dessa nossa série sobre os 5 solas da Reforma Protestante: o sola Scriptura, o solus Christus, o sola Fide, o sola Gratia. E agora vamos encerrar com Soli Deo Gloria, esse pilar da Reforma, glória somente a Deus. Qual é o sentido da vida? Para onde é que vão todas as coisas? Qual é o sentido da história e do universo? Qual é a razão de tudo que Deus fez? Por que é que Ele nos criou? E o que é que a gente vai fazer para sempre no céu? E como é que isso afeta a nossa vida? Então fica aí, que o vídeo de hoje quer te mostrar que é a Bíblia e não a toalha o item mais importante do universo. Se você não entendeu as referências, não entre em pânico. E o vídeo de hoje chega até você graças à editora Monergismo, que está com um projeto pioneiro dentre as editoras no Brasil, que é o seu plano de fidelidade. Assinando o plano lançamento, o leitor recebe o principal lançamento de cada mês, e assinando o plano leitor ilimitado, você recebe todos os lançamentos de todo mês. Ao fazer parte do plano de assinatura, os leitores têm frete grátis. Você ouviu? Em terras brasileiras, com o nosso Correios, frete grátis, ainda acumula pontos a cada compra realizada no site. Pontos podem ser trocados na loja virtual. Além de acesso a descontos exclusivos, no mês de fevereiro a gente recebeu Quadros de uma Exposição Teológica, um livro que busca reabilitar a conexão tênue de teologia com a adoração, a missão e o discipulado na igreja. Se você quiser ver a gente abrindo a caixa e falando dela com mais detalhes, entra aí no canal do Review, que a gente já gravou um unboxing dessa caixa Monergismo, e em breve vai sair um review do livro do Kevin Van Hooser também lá no Review. Então se inscreve no nosso canal secundário para não perder essas novidades. Entra no link aqui na descrição e se torne também um leitor Monergismo. Se você já leu As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, talvez você tenha sido tocado também por um trecho que me tocou muito em Príncipe Caspian, quando a Lucy reencontra o Aslan, e aí o Aslan parece muito maior pra ela agora. Parece que o Aslan, o leão, cresceu. A Lucy diz: Aslan, como você tá grande? E o Aslan responde: é porque você está mais crescida, meu bem. A Lucy indaga então: e você, não? E Aslan diz: eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. O que o C.S. Lewis quer dizer pra gente aqui, usando Aslan como figura pra Jesus Cristo, é que à medida que nós crescemos em Deus, Deus vai parecendo muito maior pra gente. Às vezes parece que Deus cresceu, quando muitas vezes o que aconteceu é que a gente cresceu e a nossa percepção de Deus ficou mais aguçada. Existe um livro muito famoso do J.B. Phillips, publicado pela Mundo Cristão, que se chama Seu Deus é Pequeno Demais, e fala justamente da coisa contrária, que é quando nós não crescemos em Deus, temos uma visão muito pequena de Deus, porque nós não temos uma percepção grande da vida, das coisas, e a nossa percepção de Deus acaba muito pequena. A gente vê Deus como se ele fosse uma coisinha, uma besteira, uma bobagem. E acabamos tendo um Deus muito pequeno, muito simples, muito fraco. Muitas vezes, quando Deus é muito pequeno pra gente, então a humanidade acaba ganhando um espaço muito maior do que o espaço de Deus, e essa vida comum acaba tomando todo da nossa existência. Muitas vezes nós temos percepções de Deus maior ou menor dependendo daquilo que a gente compreende a partir da escritura de quem Deus é. Isso acaba afetando o modo como a gente interpreta o mundo. Eu já tive uma visão muito pequena e muito baixa de Deus. E essa minha visão pequena de Deus foi corrigida por uma obra que foi uma das obras mais importantes da minha vida. Depois da escritura, foi o livro mais importante que eu já li. É o livro Em Busca de Deus, do pastor e teólogo americano John Piper. Já falei um pouco sobre isso no vídeo que eu gravei sobre depressão, que você pode ver nos cards ou aqui embaixo. Esse foi uma das obras que Deus usou para me tirar da depressão. E esse livro encerra com um apêndice que fala sobre a história da glória de Deus. E é nesse livro que John Piper estabelece uma forte teologia do modo como Deus é apaixonado pela própria glória. John Piper evoca a Confissão de Fé de Westminster quando diz que o propósito principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, dizendo que esse também é o propósito de Deus. Ele diz: o principal propósito de Deus é glorificar a Deus e ter prazer em si mesmo para sempre. Deus não pode colocar nada acima disso, porque senão Deus estaria sendo idólatra. A idolatria consiste em colocar coisas acima de Deus. Deus não coloca coisas acima de Deus. Deus sabe que Ele é o centro e a coisa mais importante do universo. Dessa forma, Deus está empenhado em glorificar o seu nome para sempre. E tudo no universo coopera unicamente para a propagação da glória de Deus. Soli Deo Gloria. Às vezes tem que ser o nosso propósito, mas esse também é o propósito do próprio Deus ao criar e compor a história da forma como ele compôs. O John Piper também explica o que significa a palavra glória. Ele diz que na Bíblia o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme
de Deus. A glória de Deus é esse brilho de seu caráter. Deus possui atributos, Deus possui características extremamente louváveis. A emanação dessas características louváveis de Deus é a sua glória, é o brilho, é o esplendor de sua grandeza. O objetivo de Deus, então, é que sua grandeza, os seus atributos louváveis brilhem cada vez mais e sejam cada vez mais percebidos como belos e maravilhosos para sempre. Que as pessoas respondam em louvor para essa grandeza manifesta do Deus vivo. Essa é só a opinião de John Piper? Então coisa de reformador, queria ter 5 solas ao invés de 4? De forma nenhuma. A paixão de Deus pela sua glória e esse objetivo de Deus em fazer tudo para a glória de seu nome é o centro de toda a história da Escritura. Desde a criação, desde a eternidade passada até a eternidade futura, do fim de todas as coisas, tudo isso é guiado pela motivação de Deus glorificar o próprio nome. Pensa na criação de todas as coisas em Gênesis capítulo 1. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem como um reflexo da sua própria imagem. O homem seria um brilho, um espelho da imagem do próprio Deus. Deus criou o homem justamente para que o homem reflita os atributos desse próprio Senhor. O objetivo de Deus em criar o homem era manifestar quem ele era. Falando sobre a criação, em Números 14, diz: toda a terra se encherá da glória do Senhor. O propósito de Deus na criação era encher a terra com a sua glória. Diz em Isaías, falando sobre os homens que criei para a minha glória. A criação foi feita para a glória do nome de Deus. Quando você segue no livro de Gênesis, você chega na história da Torre de Babel. O propósito dessa história é justamente mostrar como o ser humano caído pensava e como ele ainda pensa. E mostra em contraste com isso qual é o propósito de Deus para o ser humano. A história de Babel acontece em Gênesis 11. O verso 4 é chave para mostrar a motivação do povo de Babel. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Havia esse instinto de autopreservação e de glorificação do próprio nome, em contraste com o nome de Deus. Deus frustra os planos dele. Em oposição a isso, a gente encontra no capítulo seguinte de Gênesis, em Gênesis 12, o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Enquanto o povo de Babel queria engrandecer o próprio nome através de construir algo que fosse oposto ao mandamento de Deus, aqui não. Aqui Deus engrandeceria o nome de Abraão, de acordo com o seu próprio plano. John Piper vai dizer que quando o ser humano se propõe a fazer seu próprio nome grande, seu próprio nome famoso, ele acredita em si, nas suas realizações e não dá glória a Deus. Mas quando Deus se propõe a tornar uma pessoa famosa, a única resposta apropriada é confiança e gratidão por parte da pessoa, que devolve toda a glória a Deus, a quem ele pertence. Deus se opõe à busca pessoal por fama do povo de Babel, mas Deus mesmo promete fama ao nome de Abraão, porque Abraão seria uma bênção e devolveria a Deus a glória que lhe era devida. Isso está em Romanos 4, 20 a 21, quando diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão deu glória a Deus por causa da promessa de Deus. Falando sobre o povo de Israel, que veio de Abraão, Deus fala ao povo de Israel, em Isaías 49:3, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. O povo de Abraão glorificaria então o nome de Deus, em contraste aos interesses humanos do povo de Babel de engrandecer o próprio nome. Deus rejeita o povo que queria engrandecer o próprio nome. Deus engrandece o nome do povo que está disposto a glorificá-lo e dar glória. Nisso, o próprio êxodo do povo de Israel está relacionado também ao interesse de Deus pela sua própria glória. Depois do período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o que é registrado no restante do livro de Gênesis, o povo de Israel passou centenas de anos se multiplicando dentro do Egito, onde acabou se tornando escravo. Eles clamaram a Deus por misericórdia. Em resposta a isso, Deus se propôs a libertá-los pela mão de Moisés, conduzindo-os através do deserto para a libertação, até a terra prometida de Canaã. Isso está registrado no livro do Êxodo, mas há várias outras passagens que falam sobre o propósito de Deus nesse processo, como em Ezequiel e como no livro de Salmos. Por exemplo, Ezequiel 20 diz o seguinte: naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Por que é que Deus fez o que fez? Deus fez o que fez por amor de seu nome, e porque amava o próprio nome, Deus libertou o povo do Egito. As motivações de Deus não são meramente centradas na figura humana, mas são centradas na glorificação do próprio nome de Deus. Fica claro que a libertação do Egito não dá simplesmente pelo amor de Deus ao povo de Israel. Faz parte também, mas principalmente pelo amor de Deus ao seu próprio nome e à sua própria glória. O Salmo 106 concorda com isso e diz o seguinte: pecamos
como nossos pais cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Por que Deus libertou o povo do Egito? Para fazer notório o seu poder, por amor do seu próprio nome, pela propagação de sua própria glória. Isso está registrado no próprio livro do Êxodo, como por exemplo em Êxodo 14, no verso 4 e no verso 18, onde diz: endurecerei o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus puniu o faraó para a glória de seu próprio nome. O propósito de Deus, diz John Piper, é agir para levar as pessoas a reconhecer a sua glória e confessar que Ele é o único salvador do universo. O evento do Êxodo aí, que se torna um grande paradigma para a questão salvífica de Deus vindo salvar o seu povo, já deixa claro que o propósito salvador de Deus ali com Israel é justamente a propagação da sua glória e do seu santo nome. Ainda no livro de Êxodo, a gente encontra a entrega da lei. Quando o povo de Israel chegou até o Monte Sinai, Deus chama Moisés para o topo do monte e lhe entrega os 10 mandamentos e outras normas para a comunidade social de Israel. Isso se encontra em Êxodo 20. Uma dessas normas diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus proíbe nos 10 mandamentos que qualquer imagem de escultura receba adoração ou glória que é devida unicamente ao Senhor. Deus está preocupado com a glorificação do seu nome. Ele diz que é um Deus ciumento e não permite nenhum outro Deus além dele. O seu objetivo principal da lei é mostrar que só Ele merece louvor e glória. E devemos dar-lhe a honra que só Ele merece. Ele acabou de se mostrar gloriosamente poderoso no Êxodo. E Ele exige uma resposta adequada em adoração por isso. John Piper mais uma vez vai dizer que adorar a Deus não significa suprir as suas necessidades. Antes, significa alegrar-se nele e ser cativado pelo seu glorioso poder e graça, e valorizá-lo acima de todas as coisas da terra. Depois disso, então, começa a peregrinação pelo deserto, onde Deus vai tratando o seu povo por 40 anos, e Deus teve muitos motivos para destruir seu povo ali. Pensa numa galerinha que não prestava, viu? Era murmuração, era incredulidade, era idolatria o tempo todo. Só que mais uma vez, Deus detém a sua mão de ira e os trata com bondade por amor de sua glória e de seu nome. Ezequiel 20 vai dizer: mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Deus poupa Israel, não simplesmente por misericórdia de Israel, mas por amor do próprio nome e da propagação da própria glória. É por isso que Moisés ora pelo povo, em Deuteronômio 9, as seguintes palavras: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra, de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Moisés apelou aqui às promessas que Deus fez aos patriarcas e argumentou apelando para a certeza que ele tinha que Deus não queria que seu nome fosse ridicularizado, o que certamente aconteceria se o povo fosse destruído no deserto. Ao permitir que Moisés orasse dessa maneira e ao responder esse tipo de oração, Deus está deixando claro que não é de seu interesse que seu nome seja ridicularizado através de fracasso do seu povo, e que Deus deseja, ao contrário, ser glorificado através de sua boa mão no seu cuidado com seu povo. Depois da peregrinação no deserto, a gente tem a história da conquista de Canaã. E é o livro de Josué que narra todo o processo da vitória de Israel na conquista da Terra Prometida. É ao fim do livro de Josué que a gente encontra a motivação de Deus em permitir que o povo de Israel conseguisse conquistar aquela terra. Diz no capítulo 24 de Josué, a partir do versículo 12: enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitai nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates, no rio, e servi ao Senhor. As palavras agora, pois, temei ao Senhor, mostra que Deus queria que aquele povo desse glória a Ele e o temesse
por causa de seu processo de redenção. O propósito de Deus é que eles o glorificassem pela terra. Deus quis criar um povo que lhe desse glória, reconhecesse a sua grandeza e o glorificasse. Isso fica claro em 2 Samuel 7:23, quando diz: quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Samuel está glorificando o nome de Deus justamente por aquilo que Deus fez na vida de Israel. Deus deu Canaã ao povo de Israel para que o nome dele próprio, Deus, fosse glorificado. A partir daí a gente entra nos primórdios da monarquia, e a mesma coisa é descrita nos textos bíblicos sobre o que Deus está fazendo na história. Depois de um período debaixo de juízes, que é narrado no livro que tem esse título, Israel pede um rei. A motivação para isso era ridícula. Israel queria ser igual às outras nações. Não queriam ser governados diretamente por Deus através dos juízes. E a resposta de Deus novamente não foi destruir o seu povo, mas atender com bondade e graça. O motivo do ato de misericórdia, de Deus não ter destruído o seu povo por isso, está registrado em 1 Samuel. Pois o Senhor, por causa de seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Aqui a preservação do povo e o início da monarquia se dão unicamente porque o Senhor quer glorificar o seu próprio nome. Outra maneira de Deus mostrar sua misericórdia e glorificar o seu nome no período da monarquia foi dando ao povo de Israel um rei como Davi. Era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, ou seja, tinha o seu propósito como o propósito de Deus. E seu objetivo era o mesmo objetivo de Deus. E é no Salmo 25, no verso 11, que a gente ouve Davi orar: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Por causa do teu nome, para a glória do nome de Deus, ele pede perdão. Ele não está fazendo um tipinho ou joguinho diante de Deus. Ele ora novamente no Salmo 23, no verso 3, dizendo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele queria ser guiado pelo caminho justo e correto diante de Deus, porque Deus amava o próprio nome. E é no livro dos Reis que a gente encontra a descrição sobre o templo de Deus. É em 1 Reis capítulo 8 que a gente encontra a oração de Salomão acerca do templo do Senhor. E ele diz, a partir do versículo 41, também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos te conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. O propósito do templo era que todas as nações reconhecessem a grandeza da glória de Deus. No verso 29, o próprio Deus diz: o meu nome estará ali. Deus está preocupado com o seu nome, a sua reputação. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, o do norte e o do sul. Uma das histórias que podem mostrar como Deus estava preocupado com a sua glória, também nesse período, está no período lá pelo século 8 a.C., quando Ezequias ainda era rei de Judá. Ezequias orou ao Senhor por libertação e o profeta Isaías trouxe a resposta de Deus. Diz em 2 Reis 19, eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Deus salvou a cidade por amor do próprio nome, para a propagação da própria glória. E foi por volta de 587 a.C. que Jerusalém caiu diante dos babilônios, que tinham invadido o país. O reino do norte já tinha ido para o exílio com os assírios em 722 a.C. Então o povo de Judá foi deportado para a Babilônia. E parecia que Deus tinha oficialmente desistido do seu povo. Se esse fosse o caso, como é que ficaria então o nome de Deus e a glória de Deus? Mais uma vez, Isaías deixa claro que Deus não havia desistido do seu povo e ainda explica a motivação de Deus com isso. Isaías 48 é muito claro: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outra. E foi por amor do próprio nome, foi para a sua glória, porque Deus não daria sua glória a mais ninguém, porque Deus não estava disposto que fosse profanado
o seu próprio nome. De forma muito semelhante, Ezequiel, que era um profeta do exílio babilônico, fala da misericórdia de Deus ao povo de Israel. Ezequiel 36 diz: dize, portanto, a casa deles, a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Olha só isso, vou ler de novo. Não é por amor de vós que eu faço isso, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Deus está dizendo e deixando claro que a redenção, que a salvação, que o livramento não viria simplesmente por causa do amor de Deus ao povo de Israel. Ele até tinha esse amor de fato, mas a motivação de Deus era acima e unicamente a paixão pela sua própria glória e a glorificação do seu próprio nome na construção desse processo histórico. Zacarias, Ageu e Malaquias profetizaram após o retorno de Israel do exílio e constituíram os últimos profetas do Antigo Testamento. Cada um deles deixa clara a convicção que eles possuíam sobre a motivação de Deus em exaltar a própria glória em seu trato com a história do mundo. Zacarias profetizou sobre a reconstrução de Jerusalém, dizendo: eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ageu traz a mesma afirmação: edificai a casa e serei glorificado. Já Malaquias, ele criticou a maldade dos sacerdotes do novo templo, dizendo: não propuseram no coração dar honra ao meu nome. Eles deveriam ter um coração centrado em honrar o nome do Deus vivo, porque a motivação de Deus é a sua própria glória, a nossa motivação também tinha que ser a sua glória. A gente encerra aquilo que Deus fez e revelou no Antigo Testamento e a gente entra então no Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente encontra a mesma coisa. Já na vida e no ministério de Jesus, a glória de Deus é a razão de tudo. Tem dois textos no Evangelho de João que mostram que a vida e o ministério de Jesus foram centrados nisso. João 17,4 diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. A obra de Jesus era glorificar o nome de Deus na terra. Em João 7,18, se referindo ao próprio ministério, Jesus também diz: está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O desejo que consumia Jesus era o desejo do sólido da glória. O desejo que consumia Jesus era o desejo da glorificação do nome do Pai. Mas não só a vida de Jesus, mas a morte de Jesus também foi para a glória do Senhor Deus. Em João 12, 27 a 28, Jesus pensa em fugir do Calvário. E a oração que ele faz diz o seguinte: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus, ele consegue passar pela situação aflitiva da cruz, de ser separado de Deus e levar a ira do Deus vivo sobre si, fora o período da dor física e o sofrimento da carne, porque ele estava interessado em dar glória ao nome de Deus. Quando Jesus estava sofrendo, ele não simplesmente nos viu como objeto de salvação. Claro que isso também está incluído teologicamente na cruz. Mas o que a gente tem textualmente ali é Cristo preocupado, acima de tudo, com a glorificação do nome de Deus. Todo o resto está abaixo disso e vem como meio para isso. Em Romanos 3,25, a gente lê que Deus colocou Jesus na cruz para manifestar a sua justiça. Em outras palavras, ao perdoar os pecados do Antigo Testamento e dos outros pecadores, sem ter ainda um sacrifício vicário, Deus dava a impressão de que o pessoal do Antigo Testamento estava simplesmente impune. Ao trazer Jesus e punir em Jesus os pecados que viriam no futuro, os nossos, e os que foram cometidos no passado, daqueles que olhavam para o Messias vindouro, Jesus está mostrando a sua justiça, mostrando e provando que ele é justo e justificador de todos os homens. Se nós que vivemos diante da morte de Jesus, vivemos à sombra daquilo que ele fez no Calvário, não podemos esperar que a nossa própria vida cristã seja diferente. E a vida cristã é descrita como uma vida focada na glorificação do nome desse mesmo Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa menor, fazei tudo para a glória de Deus. A motivação de Deus para todas as coisas, o sólido da glória, também é nossa motivação, também é nossa razão de ser. E todas as coisas que fazemos diariamente são feitas para que Deus receba a glória que Ele merece em todas as coisas. Seja comendo, seja bebendo, seja trabalhando, seja se vestindo, qualquer coisa que a gente faça, tudo isso precisa refletir esse interesse pela glória do Deus vivo. 1 Pedro 4,11 mostra que todo o nosso serviço cristão tem por objetivo a glória desse Deus. Ele diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre,
para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. O nosso serviço cristão precisa ser feito para que Deus seja glorificado. Não é um ato para nossa própria glória, para que nós encontremos razões para a nossa própria vida, para que nós possamos suprir necessidades e carências. Não. Nós agimos, nós trabalhamos para que Deus receba a glória. É estranho que às vezes a gente vive de maneira que a gente quer que as pessoas nos vejam, nos correspondam, nos glorifiquem, nos deem coisas, nos admirem, quando na verdade o nosso interesse de serviço a Deus precisa ser o interesse de dar unicamente ao nome de Deus a glória. Sirva o máximo que puder, chame o mínimo de atenção necessário. Viva oculto diante da face de Deus. Como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Ele tem que ser glorificado naquilo que a gente faz, não nós. Ele tem que receber o louvor e não a gente. Quando Jesus estava instruindo os discípulos sobre a vida diária, ele fala em Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos que canalizar o nosso brilho de boas obras para a glória do Deus vivo, para que os homens glorifiquem o nome de Deus através das nossas vidas. Isso porque a segunda vinda de Cristo Jesus, o seu retorno e o fim de todas as coisas tem como objetivo e alvo também a glorificação do nome do Deus vivo. Em 2 Tessalonicenses 1, a volta de Jesus é descrita como um ato simultâneo de esperança e de terror. Paulo diz sobre aqueles que não creem no Evangelho: estes sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos à face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Jesus não está voltando simplesmente para nos dar salvação. Jesus está voltando para receber a glória que o seu nome merece por ter morrido na cruz no nosso lugar. Nossa salvação final vai ser um grande ato, uma grande apoteose de glória ao nome de Deus. João retrata então a Nova Jerusalém em Apocalipse nas seguintes palavras: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Para onde nós olharmos, nós veremos o brilho da glória do Deus vivo iluminando toda a Nova Jerusalém. Eles serão a nossa luz. Eles receberão para sempre a glória. E é assim que se consuma o objetivo de Deus em toda a história, que é revelar a sua glória para que todos os homens possam vê-la e louvá-la. A oração que Jesus faz ao Pai confirma justamente isso. Em João, quando diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nós estaremos com Jesus vendo a sua glória por toda a eternidade. E então acontecerá a profecia de Abacuque 2, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra será inundada pela glória do Deus vivo, pelos séculos dos séculos e eternamente. Amém. O que é que a gente pode concluir dessa visão panorâmica de toda a história da redenção? A gente só pode concluir que o propósito principal de Deus é Deus, é glorificar o seu próprio nome, é alegrar-se em si mesmo para todo sempre. Ele é supremo em seus próprios sentimentos e emoções. Deus é o seu próprio objetivo principal. O nosso objetivo principal é o Senhor, e o objetivo principal do Senhor também é o Senhor, não é o homem, não é a criatura. E é incrível que ele então manifeste amor e graça a nós, seres tão pecadores e falhos, motivado pela sua própria glória. O Pai encerra a sua descrição da história da glória de Deus e toda a redenção, dizendo: e exatamente por essa razão ele é uma fonte de graça inexaurível e suficiente em si mesmo. O amor dele por nós, aquilo que está fazendo na história, não nos tem como centro. Isso é libertador. Nós mudamos, falhamos, erramos, caímos, mas Deus não. Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele trabalha para a sua própria glória. E isso tem que afetar a nossa vida. Isso tem que nos fazer colocar essa glória de Deus como centro da nossa existência. Tem uma coisa que eu acho muito bonita, não sei se você já ouviu alguma música de Johann Sebastian Bach, mas quando você vê fotos das partituras das suas canções, você está vendo aí no finalzinho da partitura escrito Soli Deo Glória. Johann Sebastian Bach, como um protestante, ele assumiu para sua vida que suas músicas iam ser sempre para a glória do Deus vivo. E ele compôs belíssimas músicas, coisas que ficaram ao longo de toda a história, motivado unicamente com a propagação da glória do Deus vivo. Ele compunha o belo, ele fazia aquilo que era bonito, que era bom, porque ele era motivado por glorificar o nome daquele que tem amor pelo próprio nome. O seu trabalho, o seu serviço na igreja, o seu cuidado com a sua casa, a sua criação dos seus filhos, o seu amor pelo seu cônjuge, vídeos aqui pra internet, serviços secretos que ninguém tá vendo. Como você pode fazer da sua vida um grande altar de adoração àquele que merece toda a honra e toda a glória? Algumas aplicações pra gente encerrar aqui o negócio. Primeiro, quando você dá glória pelas coisas
da sua vida a santos, a outros intercessores espirituais, a algum pastor ungido que é o teu contato direto com Deus, o teu intermediário para o Senhor, algum profeta que é o único caminho para você encontrar realmente a vontade de Deus, você não está dando glória a Deus. Você abandonou o sólido é o glória. Você está tirando do Senhor a honra por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Não é um santo que tem poder de lhe ajudar. Não é um profeta ungido que tem o poder de mudar a sua vida. É unicamente o Deus vivo lhe alcançando com a sua graça. Ele merece unicamente a glória e o louvor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Em segundo lugar, quando você tem anseios por ser visto e por ser reconhecido, você está abandonando o sólido é o glória. Quando você quer que as pessoas lhe retornem aquilo que você faz, quando você quer que as pessoas batam palmas e aplaudam o seu serviço na igreja, o teu cuidado às outras pessoas, você está abandonando o sólido é o glória. Quando você quer que as pessoas toquem trombeta para as suas obras de caridade ou para o seu serviço, ou quando você fica desmotivado de servir em coisas que as outras pessoas não estão vendo, será que seu coração realmente está preocupado com a glória do nome de Deus? Ou você também queria alguma gloriazinha daquele que não divide a sua glória com ninguém? Em terceiro lugar, quando você não faz tudo diante de Deus, tendo Ele como referência de todas as coisas, recebendo tudo como presente dele, devolvendo agradecimentos e louvor a tudo aquilo que Ele te dá, você não está glorificando o nome de Deus, não está tendo a glória de Deus como centro de tudo. Em quarto e último lugar, os homens vivem sem saber para onde a história vai. Eles acham que a história não tem um objetivo. Os gregos antigos achavam que a história era cíclica, que ia e vinha e retornava a mesma coisa. Os homens hoje creem numa história linear, mas que não tem objetivo, que não vai dar em lugar nenhum, que o universo pode explodir, a Terra pode explodir, o Sol, que ninguém sabe, pode ter guerra nuclear, tudo pode acabar, para onde é que vai toda a história. A história tem um objetivo, a história tem um fim. As coisas acontecem por um motivo e tudo acontece para a glória de Deus. Vivemos nessa grande história, nesse grande palco onde Deus está sendo glorificado. Isso dá um senso de sentido para a vida. Minha vida existe para a glorificação do nome de Deus. Isso me ajuda nas minhas escolhas. Eu vou sempre tomar a escolha onde eu achar que Deus será mais glorificado naquilo que eu escolher. Isso me ajuda a encontrar senso de propósito. Você sente que não tem nenhuma razão no mundo? Você não sabe para que é que você existe? Você existe para glorificar o nome de Deus e para que Ele seja louvado para sempre. É para isso que todos nós existimos. Quando nós fugimos desse objetivo, a gente foge do sentido e da razão das coisas. Ele é o significado da vida, do universo e de tudo mais. Sólida é o glória, glória a Deus eternamente. Amém. O que é que você pensa disso tudo? Comenta aqui embaixo. Fala sobre como a glória de Deus tem afetado a sua vida. Se inscreve aqui no 2 Dedos de Teologia e assina as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Entra no nosso site que tem vídeos, artigos e notícias. E no link aqui embaixo, em 2dedosdeteologia.com.br/patrão, você pode financiar o trabalho de Deus aqui na internet, a propagação das glórias de Cristo, através de falarmos de teologia aqui no YouTube. Esse canal existe graças à generosidade de pessoas que assumiram para si a missão de propagar a boa teologia na internet. Então muito obrigado em nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. E tchau, tchau.